Olá, você meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, como é que tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para que a gente possa dar continuidade ao nosso tema. Estamos falando aqui nesse momento sobre desapropriação. A gente já falou até agora sobre a desapropriação comum, sobre a desapropriação especial urbana para atender a função social da propriedade urbana. E agora, meus amigos, vamos tratar sobre a desapropriação rural. Desapropriação rural, gente, aqui, ela segue a mesma lógica da desapropriação urbana. Qual é a diferença? A competência, diferença a função social e o bem. O bem, que vai ser objeto da desapropriação rural, por óbvio, é um bem rural. É um bem rural. E a função social da propriedade, que é desatendida, aqui está prevista na própria Constituição Federal. Então aqui a própria Constituição Federal vai dizer quando o bem não atende a sua função da sociedade, a função social da propriedade rural, tá? Então de que é a competência? A competência é exclusiva da União. Ora, a desapropriação especial urbana é de competência exclusiva do município. A desapropriação especial rural é de competência exclusiva da União. Da União, tá? Base constitucional. Compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Então é a mesma lógica. Se o imóvel rural não atende à função social, a gente vai lá e desapropria. Mediante prévia e justa indenização, olha só, gente, a indenização aqui é em títulos da dívida agrária. É a mesma lógica dos títulos da dívida pública, tá? Só que aqui são títulos da dívida agrária com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos. O prazo é ainda maior. Na urbana eram 10, aqui são 20. E aqui eu só vou sacar alguma coisa a partir do segundo ano da emissão. E cuja utilização será definida em lei. Alguns pontos importantes que eu vou destacar mais na frente, tá? Mas é importante já trazer essa ressalva para vocês. Vejam, na desapropriação comum que a gente viu, por necessidade pública, por utilidade pública, na desapropriação urbana, o poder público desapropria e faz o que quiser com o bem, tá? Ele faz o que quiser com o bem. Mas aqui não. Aqui ele já vincula a utilização do bem pelo poder público. Aqui ele diz assim, ó, compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária. Ele já está dizendo aqui para a gente que quando a desapropriação acontecer, esse bem deve ser destinado para fins de reforma agrária. Deve ser destinado para fins de reforma agrária, tá? Mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida pública resgatáveis em até 20 anos. Um ponto importante para a gente definir aqui, gente, porque vejam, é muito possível que a banca na prova, ela queira te confundir em relação à desapropriação rural e urbana. Ela queira fazer essa confusão, tá? Isso é possível que aconteça, e provável, inclusive. Provável. Eu quero já destacar nesse momento para você diferenciar o que é o imóvel rural e o que é o imóvel urbano, para fins de desapropriação. Veja, o critério que nós utilizamos aqui, gente, para definir quando um bem vai ser alvo de desapropriação urbana ou quando o bem vai ser alvo de desapropriação rural, o critério que nós utilizamos aqui é o critério da destinação predominante. Ou seja, o bem rural é aquele bem utilizado para fins rurais. O bem urbano é o bem usado para fins urbanos, independentemente de sua localização. Aqui é o ponto-chave, tá? Independentemente de sua localização. Isso quer dizer, pessoal, que, vamos lá, eu posso ter um bem situado na área, no perímetro urbano, mas esse bem é utilizado para fins rurais. Então esse bem pode ser objeto de desapropriação rural. Por exemplo, existe uma casa no meio da cidade. No meio da área urbana tem uma cidade. Tem uma casa. Mas essa casa que está no meio do centro da cidade, por exemplo, é uma casa utilizada para criar galinha, criar porco, para plantar milho. Para os fins de desapropriação, essa casa é um imóvel rural, mesmo situado em perímetro urbano. O contrário também. É uma casa que fica em perímetro rural, mas é uma casa que não é usada para plantação, é uma casa utilizada apenas para a residência da família. A família vai lá morar, reside lá, mas trabalha na cidade, por exemplo. É um imóvel urbano para os fins de desapropriação. Para os fins de desapropriação. Tudo bem? Beleza? Se liga nisso. É bom você prestar atenção também, pessoal, porque esse critério
da destinação predominante é diferente do critério utilizado no direito tributário. O direito tributário, pessoal, ele utiliza o critério da localização. Esse critério da localização diz, olha, a casa, se ela está em perímetro urbano, eu cobro IPTU. Se ela está em perímetro rural, eu cobro imposto rural. Então, é possível, inclusive, que eu tenha uma casa lá no meio da cidade e essa casa, ela paga IPTU, mas ela pode ser objeto de desapropriação rural, porque aqui adotamos o critério da destinação predominante. Então, para essa casa, para o direito tributário é urbana, para o direito administrativo é rural. Pode acontecer. Tudo bem? Beleza? Pessoal, o objetivo aqui, assim como lá na desapropriação urbana, o objetivo aqui é fazer com que o bem, o imóvel, atenda a sua função social da propriedade. Aqui é função social da propriedade rural. E olha que interessante, pessoal. Lá na desapropriação urbana, a função social da propriedade é prevista no plano diretor da cidade. O plano diretor da cidade prevê qual é a função social da propriedade urbana. Aqui não. A função social da propriedade rural é prevista na própria Constituição Federal. Olha que interessante, pessoal. A própria Constituição Federal prevê qual a função social da propriedade rural. Olha só. Artigo 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, tá? Ela tem que atender tudo isso simultaneamente, cumulativamente, segundo critérios e graus de existência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos. Então veja, a propriedade rural, ela atende à função social da propriedade quando tem um aproveitamento racional e adequado, ou seja, quando o bem é um bem produtivo, tá? Quando ela utiliza adequadamente os recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Então ela preserva o meio ambiente, utiliza recursos naturais de maneira adequada e racional. Observação das disposições que regulam relações de trabalho. Ela não pode explorar trabalho escravo, ela não pode desrespeitar sequer as normas trabalhistas, tá? Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores. Então, esses são os 4 requisitos constitucionais para que o imóvel rural atenda a sua função social. Tranquilo? Beleza? Podemos passar, pessoal. E aqui a gente fala sobre a destinação. Qual a destinação dos bens que são desapropriados por meio da desapropriação rural? Eu te falei isso lá no início. São destinados para a reforma agrária e essa destinação é vinculada. Ou seja, obrigatoriamente, quando há uma desapropriação rural especial, como é o que eu estou vendo aqui com vocês, o bem tem que ir para a reforma agrária, obrigatoriamente. Não existem medidas prévias, cuidado, tá, gente? Lá na desapropriação urbana, nós tínhamos várias medidas prévias antes da desapropriação urbana. Então, para que a desapropriação urbana pudesse acontecer, eu tinha que ter uma notificação, IPTU progressivo no tempo. Aqui não. Aqui eu não preciso disso. Aqui, basta que o bem desatenda a função social da propriedade rural, que eu já posso ir lá e desapropriar. Já posso efetivar a desapropriação. Indenização. Cuidado com isso, tá, pessoal? Via de regra, gente, essa indenização ela é em títulos da dívida agrária, perdão. Em regra, essa indenização será através de títulos da dívida agrária, resgatáveis em até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão. A gente conversou sobre isso. Mas tem exceção. Benfeitorias úteis ou necessárias serão pagas em dinheiro a partir da declaração de interesse social. Olha que legal. Deixa eu fazer aquele esqueminha com você aqui novamente. Aquela linha do tempo, né, que a gente fez lá na aula anterior. Veja. Nessa linha do tempo, nós temos aqui fase declaratória e a fase executória. Pessoal, um dos efeitos da declaração do interesse público na fase declaratória, um dos efeitos é a fixação do estado do bem. Como assim, professor? O Estado ele vai pagar uma indenização aqui na fase executória, tudo bem. Mas o valor da indenização tem que ser um valor justo do bem no estado que ele se encontrava no momento que a declaração foi feita.
Então vamos supor que no momento que a declaração foi feita, o bem vale R$400 mil. 400 mil. Beleza. Vamos supor que esse proprietário posteriormente faz benfeitorias. A regra é que as benfeitorias não são pagas pelo Estado. Calma, vou explicar direitinho. Calma. Tá. Então o Estado ele vai pagar com base nesse valor aqui, ó, que é o estado que o bem se encontrava no momento da declaração, no momento da publicação do decreto da lei. Só que acontece, pessoal, que a lei diz o seguinte, em referência às benfeitorias. Lá no Código Civil, você que, por exemplo, não estudou o direito civil, eu vou explicar aqui. Lá no direito civil, nós temos 3 tipos de benfeitorias, tá? 3 tipos de benfeitorias. Benfeitorias. Existem as benfeitorias necessárias, as úteis e as voluptuárias. Estou em dúvida se existe esse N aqui. Não existe N, tem que ser M. Se existir aqui é um M, né? Voluptuários. Eu acho que nem tem. Deixa eu tirar a dúvida, né? Tirar a dúvida. Será que existe esse M aqui? Eu acho que não, viu? Eu acho que não. Para não passar vergonha, eu vou tirar essa dúvida aqui. Eu vou tirar essa dúvida. Voluptuário. Não tem. Não tem, eu tô inventando. Não tem esse M. Deixa eu apagar aqui. Voluptuárias. Ok. Benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias. Pessoal, vejam o seguinte. As benfeitorias necessárias serão indenizadas independentemente de qualquer tipo de autorização. O que são benfeitorias necessárias, professor? Benfeitorias necessárias, pessoal, são aquelas que são necessárias para a preservação do bem. Vamos supor que a casa está com o teto caindo. Se eu não faço esse conserto do teto, o teto vai cair, vai prejudicar a estrutura da casa. Benfeitoria necessária. O conserto do teto é benfeitoria necessária. A parede está com a rachadura. Vou consertar a rachadura. Benfeitoria necessária. Necessária para a preservação do bem. A benfeitoria útil, pessoal, é aquela benfeitoria que não é necessária para a preservação do bem, mas agrega valor a esse bem. Eu tenho uma casa, eu construo um quarto a mais, um banheiro a mais, eu coloco um piso, eu coloco um piso de cerâmica na casa, eu coloco uma rachinha na área de fora da casa, eu troco a calçada, eu troco a rachinha da calçada, a pedra da calçada. Benfeitoria útil. A benfeitoria voluptuária é aquela benfeitoria, pessoal, que é realizada para mero desfruto de lazer, para mero usufruto de lazer do proprietário e da sua família, por exemplo. Então, por exemplo, eu tenho uma casa, construo uma piscina, uma churrasqueira, uma área gourmet, entendeu? Benfeitoria voluptuária. Gente, a benfeitoria necessária, quando ela é feita após a fase declaratória, então aqui bem no meio, o proprietário faz uma benfeitoria necessária. Nesse caso, o proprietário ele deve ser restituído pelo Estado de toda forma, mesmo se o Estado não tiver autorizado que essa benfeitoria seja feita. Independentemente da autorização, o Estado tem que indenizar a benfeitoria necessária. Tá? A benfeitoria útil, o Estado só indeniza o proprietário se o Estado previamente autorizar que ela seja feita. Então o proprietário quer fazer um quarto a mais na casa. Para fazer, ele nem precisa pedir autorização nenhuma, mas se ele quiser ser restituído, precisa. Então ele vai até o poder público e pede autorização. Poder público, eu quero fazer uma benfeitoria, eu quero fazer um quarto aqui, um banheiro a mais. Você autoriza? Poder público? Sim, beleza. Aí então, se o poder público autorizou, lá na frente o poder público vai indenizar por essa benfeitoria. A benfeitoria voluptuária, pessoal, nem se o poder público autorizar vai ser indenizada. Ela não é indenizada de jeito nenhum, a benfeitoria voluptuária. Tá? Então o proprietário ele pode fazer, não tem problema, mas que vai ser indenizada, não vai ser. Tá? Não vai ser de jeito nenhum. Então vejam. Essas benfeitorias necessárias, independentemente da autorização, e as benfeitorias úteis, desde que autorizadas pelo Estado, elas serão indenizadas em dinheiro. Isso acontece, pessoal, vejam só. Essas benfeitorias necessárias ou úteis serão indenizadas em dinheiro aqui na desapropriação rural, tá? Porque a Constituição Federal determina. Nas demais, na desapropriação urbana,
É título também, tá? É título. Mas na desapropriação rural, especial rural, essa benfeitoria é paga em dinheiro, porque a Constituição determina dessa forma. Tudo bem? Beleza? Então paga a indenização da desapropriação através de títulos da dívida agrária, mas a indenização pelas benfeitorias devem ser pagas através de dinheiro na desapropriação rural. Gente, existem vedações sobre a desapropriação rural. A lei diz, pessoal, que não pode haver desapropriação rural na pequena e média propriedade rural. Na pequena e média propriedade rural. A pequena propriedade rural, segundo a lei, é aquela que tem até 4 módulos fiscais. E a média é aquela que tem entre 4 e 15 módulos fiscais. Superior a 4 e até 15 módulos fiscais. Vejam, pequena e média propriedade rural não podem ser objeto de desapropriação rural, pagamento através de títulos, mesmo que ela esteja desatendendo a função social da propriedade. Para que ela, pessoal, fique livre dessa desapropriação, desde que seu proprietário não possua outra. Então vamos supor que o proprietário ele só tem uma pequena ou média propriedade, não tem outra propriedade nenhuma, só tem essa, uma que é pequena ou média. Aí beleza, não vai ser objeto de desapropriação rural, de jeito nenhum. Desapropriação especial rural, não. A desapropriação comum pode ser, mas a desapropriação especial rural, não. Tá? Agora vamos supor que esse sujeito tem uma pequena propriedade, tem 2 pequenas propriedades. Ele tem 2 pequenas propriedades rurais. Nesse caso, uma delas pode ser desapropriada, nesse ponto específico. Uma delas pode ser objeto de desapropriação rural. Ficou claro isso, beleza? Se ele só tiver uma, não. Pequena ou média não. Mas se tem mais de uma pequena ou média, aí pode sim. Pode sim. Se a propriedade é produtiva, gente, se a propriedade é produtiva, mesmo que ela desatenda aos outros requisitos, mesmo que ela, por exemplo, explore vamos supor que ela não atende à legislação trabalhista, não utiliza de maneira adequada os recursos naturais. Beleza, está descumprindo isso? Tá. Mas é produtiva a propriedade? É. Então não tem. Não existe a desapropriação especial rural, tá? A propriedade produtiva, segundo a lei, é aquela explorada econômica e racionalmente e atinge simultaneamente graus de utilização da terra e eficiência na exploração, segundo índices fixados pelo órgão federal competente. Então, outro exemplo. Gente, outra propriedade que aqui é prevista por uma lei específica, que é a Lei 8.629, que é uma propriedade que também não vai poder ser objeto da desapropriação rural. É a propriedade, pessoal, que foi objeto de esbulho possessório ou invasão motivada por conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo. Gente, vamos supor que foi uma propriedade rural, uma grande fazenda. Essa grande fazenda é produtiva. Essa grande fazenda ela poderia ser objeto de desapropriação rural. Só que vamos supor que o movimento sem terra invadiu essa fazenda. Eu tenho o que aí? Eu tenho um conflito agrário. Uma invasão motivada por conflito agrário. O movimento sem terra invadiu essa propriedade. Gente, se o movimento sem terra invadiu a propriedade, ele meio que estragou a reforma agrária que ia ser feita. Logicamente, eu estou falando isso em tese, em teoria, tá, pessoal? Não quero entrar em polêmicas sobre a prática e quem apoia, quem não apoia, quem concorda, quem não concorda ao movimento sem terra. Isso aqui é em tese, em teoria, para a prova. Então, em tese, em teoria, quando o movimento sem terra invade, ele causa óbice a desapropriação para a reforma agrária. Porque a lei diz assim, ó, esse imóvel que foi objeto de esbulho possessório ou invasão motivada por conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo, ele não será vistoriado, não será avaliado ou desapropriado nos 2 anos seguintes à sua desocupação, ou no dobro desse prazo em caso de reincidência. Então existe uma grande fazenda improdutiva. Aí o movimento sem terra foi lá e invadiu. Passou lá anos. Quando o movimento sem terra sai de lá, eu tenho que esperar 2 anos para que o poder público faça uma desapropriação rural. Tem que esperar 2 anos, senão não faz. Ficou claro? Beleza. Então, e o dobro no caso de reincidência. O movimento sem terra foi lá, invadiu, depois saiu. Depois foi lá e invadiu de novo. Aí nessa segunda vez, quando ele sai, tem que esperar 4 anos para desapropriar. Tranquilo? Vamos fazer a questão? Questão FCC. Uma grande fazenda completamente improdutiva foi ocupada por movimento rural sem terra, gerando um intenso conflito agrário de caráter coletivo,
com repercussão por meio de ação judicial de esbulho possessório. É o que eu acabei de falar. É o que a gente acabou de conversar. Nesse caso de latifúndio rural que não esteja cumprindo sua função social, a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, nesse caso, pessoal, o imóvel não está cumprindo sua função social, mas houve a invasão. Eu tenho que esperar 2 anos, pelo menos. A letra A diz que a desapropriação para fins de reforma agrária pode ser realizada de forma sumária, por meio de procedimento administrativo, no qual seja garantido o contraditório ao proprietário. Nesse caso, meu amigo, não pode ser feito de forma sumária, porque eu tenho que esperar um tempo. Ele tem que mencionar aqui o prazo que eu tenho que esperar, porque houve a invasão sem terra. Tá errado. Letra B. Não poderá ser realizada nos 2 anos seguintes à sua desocupação, sendo vedada da mesma forma a simples vistoria ou avaliação. Gabarito, letra B. É o que a gente acabou de falar. Ocorrerá mediante prévia e justa indenização por meio de expedição de precatório. Tá errado, não tem precatório aqui. Quando essa desapropriação puder ser feita, pessoal, que vai ser depois de 2 anos, ela vai ser paga através de títulos da dívida agrária. Então tá errado. Resgatáveis em 20 anos. Resultará no recebimento de títulos de concessão de uso. Não resulta em título de concessão de uso preferencialmente para a mulher. Não, tudo errado. Tudo errado. Por quê, professor? Porque nesse caso não tem concessão de uso, não. Eu posso até desapropriar, mas tem que esperar 2 anos. Não poderá gerar aquisição de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira, sendo autorizado pela Constituição o arrendamento. Não. A desapropriação, ela gera aquisição de propriedade rural, sim, gera aquisição. Mas tem que esperar um prazo de 2 anos aqui para que a gente possa ter o início do processo da desapropriação. Por isso, letra B é o nosso gabarito. Tranquilo, gente? Beleza? Vou trabalhar com você ainda na aula de hoje. Dá tempo da gente trabalhar ainda sobre a questão do confisco. Perdão. Nossa Senhora. 2 espirradas aqui no meio da aula. Vamos trabalhar um pouquinho sobre a desapropriação com fisco, tá? Essa desapropriação com fisco, pessoal, pode ser chamada na prova de apenas confisco, pode ser chamada na prova de expropriação. Nossa Senhora, de novo. Pode, agora não vai mais não, tá? Pode ser chamada na sua prova de expropriação, ou pode ser chamada na sua prova também de expropriação-sanção. Desapropriação com fisco, ou meramente confisco, expropriação-sanção, ou expropriação. Gente, esse confisco, o nome já fala, é confisco. O Estado vai confiscar o bem, por isso não tem indenização. A competência é exclusiva da União. Só a União pode fazer esse tipo de desapropriação com fisco. Cuidado. Confisca. A União vai lá e confisca o bem. Confisca por quê, professor? Eu vou explicar o motivo. Mas o que é o confisco? O confisco é a União vai lá, pega o bem para ela e não paga nada. Não paga nada. Olha que grave. Ela não paga 1 centavo em decorrência dessa desapropriação. Não paga. Nem título, nem dinheiro, nem nada. Não dá nenhum tipo de indenização. Tá? A competência é exclusiva da União. Quando vai acontecer? Nesses casos previstos na Constituição. Veja, o artigo 243, ele trata aqui sobre bens imóveis. Tá? Então diz assim, ó, as propriedades rurais ou urbanas de qualquer região do país onde forem localizados, olha só, aqui é a chave, culturas ilegais de plantas psicotrópicas. Por exemplo, o cara tem uma casa e no quintal de casa ele planta maconha. É esse caso. É um exemplo. Tá? Ou a propriedade, pessoal, é utilizada para exploração de trabalho escravo. O cara tem uma fazenda e faz uma promessa lá para trabalhadores ir para lá, que vai ganhar muito dinheiro. O cara chega lá, começa uma dívida que o cara não paga nunca. Começa uma dívida. Olha, você chegou aqui, já tem a dívida da passagem que você chegou, tem a dívida aqui da alimentação, da moradia. Pronto, o cara trabalha para pagar essa dívida e nunca termina de pagar a dívida, não ganha nada. Trabalho escravo, análogo à escravidão, tá? Então, se o bem imóvel é utilizado para trabalho escravo ou utilizado para plantação de psicotrópicos, esse bem será objeto de confisco. O Estado vai lá, a União vai lá, ó, pega o bem para ela e não paga nada, sem prejuízo às sanções penais, tá? Na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário, não paga nada. E sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Veja, meus amigos, que aqui também tem um ponto interessante. Nesse caso, também existe uma destinação vinculada. No caso de bens imóveis que forem confiscados, devem ser destinados para a reforma agrária ou para programas de habitação popular.
pega aquele bem, coloca para a reforma agrária, ou pega o bem e constrói casas de habitação popular nesse bem. Constrói casas de habitação popular. É um exemplo. Beleza? Parágrafo único, gente, fala sobre bens móveis. Aqui não é só propriedade rural e urbana. Aqui ele diz assim, ó. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes. Então, cuidado. Tráfico ilícito de entorpecentes e exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica na forma da lei. Cuidado, tá, gente? Aqui são os bens móveis, tá, pessoal? E aqui, quando é que o bem móvel vai ser apreendido? Quando ele for usado para tráfico de droga. Vamos supor que eu tenho um carro e esse carro é utilizado para vender droga. Olha, se o carro é utilizado para vender droga, esse carro, sim, ele vai ser objeto de confisco. Ou então, o carro é utilizado para exploração de trabalho escravo. Eu tenho um caminhão que eu levo os trabalhadores que estão em condições análogas à escravidão. Eu levo eles de uma fazenda para outra. Esse caminhão é um caminhão que vai ser confiscado, tá? Vai ser confiscado. E reverterá, olha aqui, eu também tenho finalidade específica, mas não é reforma agrária, não é programa de habitação popular. Nesse caso, eu tenho que reverter obrigatoriamente a um fundo especial com destinação específica, na forma da lei. Gente, então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, os bens imóveis têm uma incidência. Qual a incidência? Ora, os bens imóveis serão confiscados quando houver plantação ilegal de psicotrópicos ou exploração de trabalho escravo. E para onde esses bens devem ser destinados quando forem desapropriados? Reforma agrária ou programas de habitação popular. E os bens móveis? Incidência. O bem móvel é utilizado para tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou exploração de trabalho escravo. Qual a destinação? Fundo especial com destinação específica na forma da lei. Cuidado, um ponto importante aqui, meus amigos. A desapropriação com fisco, ela ocorre mediante procedimento judicial, tá? Tenha cuidado com isso. Não vai ser administrativamente, não. A desapropriação com fisco, o confisco tem que acontecer por meio de processo judicial, não é por esfera administrativa. Gleba e propriedade, como vai ser essa relação? Pessoal, é o seguinte. O que é gleba, professor? Gleba é um pedaço da propriedade. Então vamos supor que eu tenho uma propriedade aqui. Eu tenho uma propriedade. E essa propriedade, ela tem várias... vamos supor, eu estou plantando maconha em um pedacinho da propriedade. Então eu posso dizer que eu estou plantando maconha em uma gleba. Gleba é um pedaço da propriedade. O questionamento é o seguinte, pessoal. Se eu encontro uma ilegalidade, por exemplo, eu encontrei uma plantação de maconha apenas em uma pequena gleba da propriedade. A propriedade é tudo isso aqui, ó. Tudo isso. Mas a maconha foi plantada apenas aqui. No resto da propriedade estava tudo certo. A pergunta é, o confisco vai acontecer apenas na gleba que tinha a plantação de maconha ou o confisco vai acontecer na propriedade inteira? O que é que vocês me dizem? 3, 2, 1. O confisco é feito na propriedade inteira, tá, pessoal? Não é apenas na gleba que estava plantando maconha. Toda a propriedade será perdida. Toda a propriedade será confiscada. Tudo bem? Jurisprudência. Posição do Supremo importante. Olha só. A expropriação prevista no artigo 243 da Constituição Federal pode ser afastada desde que o proprietário comprove que não ocorreu inculpa, ainda que em vigilando ou em legendo. Gente, aqui é o seguinte. Se eu consigo provar que eu não tive culpa na plantação da maconha, por exemplo, na exploração do trabalho escravo, eu não vou perder o bem. Exemplo, pessoal, eu sou proprietário, eu aluguei meu bem a um terceiro. Eu sou locador, o terceiro vai ser o locatário, beleza. E aí, vou lá, o proprietário sou eu, o morador, o locatário no caso, começou a plantar maconha nesse bem. Maconha. E aí foi pego, a polícia prendeu ele, e a União entrou com ação para confiscar. Pergunto, eu posso ficar livre desse confisco? Posso, porque eu posso alegar que não tive culpa. Eu posso dizer, olha, eu não tive culpa, a propriedade é minha, mas eu não tive culpa porque ela estava alugada para um terceiro. Tranquilo? Ok? Então, nesse caso, eu não perco. Agora, cuidado, tá, pessoal? Porque, veja, essa culpa, ela não pode ser nem mesmo culpa em vigilando ou em legendo. O que é culpa em vigilando? É a falta de cuidado na vigilância da sua propriedade. É lógico que, como proprietário, eu não vou chegar a qualquer hora, a qualquer horário na casa
mesmo minha, mas eu não vou chegar na casa e entrar. Por quê? Porque existem os moradores, os locatários, eles têm direito à privacidade. Mas o direito civil vai dizer que no caso de locação, por exemplo, eu tenho um dever de vigilância. Esse é um dever mais genérico. Por exemplo, pessoal, o cara tá plantando maconha na minha casa. O cara tá plantando maconha na minha casa, tá? Ele é o locatário, o morador tá plantando maconha. E aí, os vizinhos começam a perceber que esse cara tá tendo uma movimentação muito estranha de pessoas nessa casa. Um vizinho de repente foi lá e conseguiu ver uma planta de maconha. Conseguiu ver. De relance ali, conseguiu ver algumas plantas de maconha. E o consumo de droga lá dentro também. E aí o que é que vai acontecer? O vizinho vai lá e liga pra mim. Bruno, rapaz, seguinte, ó, aqui na sua casa estão plantando maconha, tá. Se eu simplesmente escuto aquilo e falo, meu amigo, eu não quero saber. Pra mim, tanto faz. O que importa é que todo mês ele deposita o dinheiro na minha conta. Se esse dinheiro é fruto de maconha ou não é, não tô nem aí. Tô nem aí. Aí eu estou incorrendo em culpa e vigilando. Por quê? Porque nesse caso, eu sei que há a ilegalidade, eu tenho que tomar atitude, porque a casa é minha. Eu tenho que tomar atitude. Nesse caso, tenho até que rescindir o contrato de aluguel, porque o cara está praticando um ato ilegal. Então eu posso entrar com ação para rescisão do contrato de aluguel, sim. Posso denunciar, devo denunciar, sim. Então veja, nesse caso, se eu não faço nada, culpa em vigilante. A culpa em legenda, pessoal, seria no caso de que eu escolhi a pessoa errada para colocar lá. Eu elegi a pessoa errada para colocar na minha casa em aluguel, por exemplo. Vamos supor, fulano de tal é um cara que a cidade inteira sabe que fulano de tal é caloteiro. É caloteiro e é um cara que explora trabalho escravo. É um cara que todo mundo sabe que esse cara já foi pego em várias situações explorando trabalho escravo, colocando trabalhadores em condições análogas à escravidão para trabalhar para ele. Aí eu vou e alugo minha fazenda para ele. Olha, alugo minha fazenda para ele. Mas eu sei que esse cara tem essa má fama. Eu sei que esse cara tem uma fama de explorar trabalho escravo, que ele já tem um histórico muito grande. Mas mesmo assim eu alugo para ele. O que é que eu fiz aí? O que é que eu fiz? Qual foi o problema? Eu elegi errado a pessoa. Eu elegi a pessoa errada para colocar no meu imóvel. Eu escolhi a pessoa errada. E eu tenho culpa nisso. Então, nesse caso, pessoal, na culpa em vigilando ou na culpa em legendo, eu perco o bem. O bem é confiscado. Porque eu tive culpa. Mesmo em vigilando ou em legendo. Mas se eu não tenho culpa nem em vigilando nem em legendo, aí eu não perco. Beleza? Outro posicionamento importante do Supremo. É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico. No caso dos bens móveis, né, pessoal? Apreendido em decorrência do tráfico de drogas. Sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, ou a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga, ou qualquer outro requisito além daqueles previstos na Constituição. Exemplo, pessoal, eu sou um professor, mas aí as aulas aqui não estão rendendo muita grana, né? As aulas, professor, né? Então, professor, meu Deus, eu tenho que aumentar minha renda. O salário de professor não está dando para pagar as contas. O que é que eu faço? Eu vou lá e começo a vender droga. Vou vender droga. Pego o meu carro, nunca fiz isso na vida. Pego o meu carro, vou lá, compro a maconha e começo a revender. Fiz isso um dia. No outro dia me arrependi. Tá doido, isso é negócio de bandido, eu não sou bandido. Vou voltar das minhas aulas aqui. Pronto, beleza. Fiz um dia só isso, tá? Pergunto, esse meu carro que eu usei para vender essa droga vai ser confiscado? Eu só usei o carro um dia para isso. Resposta sim. Porque o STF diz que é possível que esse bem seja apreendido em decorrência do tráfico de droga sem necessidade de se perquirir a habitualidade. Ou a reiteração do uso do bem. Vou perder o bem mesmo que eu tenha usado apenas um dia. Outro exemplo, o cara é Uber. Aí no caso do Uber, um traficante pede o Uber, solicita, entra no veículo, cheio de droga. O Uber não sabe que ele está com droga. Aí o cara chega no destino, pega a mochila e vende droga para terceiro. Mas o Uber não sabe. Pergunto, o Uber vai perder o seu carro, sim ou não? Não. Mas professor, você acabou de falar que não é necessário que haja a habitualidade do bem. A habitualidade da prática do ato ilícito. Então o fato de o Uber ter ido só uma vez vender a droga, isso não faz com que ele se exima da responsabilidade.
Por esse lado, ok, ele não se eximiria da responsabilidade. Mas tem a posição anterior do Supremo que eu falei. Se o sujeito não tem culpa, ele não perde o bem. É o caso. A expropriação vai ser afastada desde que o proprietário comprove não incorreu em culpa. O bem não teve culpa nesse caso, ele não sabia. Ele não ia abrir a mochila do passageiro para saber. Tá? Beleza? Vamos fazer questão sobre os pontos que nós trabalhamos até então. Questão FGV, conselheiro substituto diz assim: José, proprietário de imóvel residencial, inicia um relacionamento amoroso com Regina, que é namorada de um traficante de drogas. Olha só, pessoal. Um fato totalmente desconhecido por José, importante. Regina e seu namorado, que é o traficante, expulsaram José do imóvel. Coitado de José, pessoal. Olha a situação. Foi expulso de casa. Expulsaram José do imóvel. E nele passaram a cultivar maconha em grande escala. Em grande escala. Ok. Para a distribuição da droga, então começaram a produzir maconha em grande escala para distribuir agora. Para a distribuição da droga. A PM do Estado Delta faz a apreensão da droga cultivada no local e a União requer em juízo a expropriação do apartamento de José. Então, olha só, a União, José vai ter um apartamento expropriado. Por quê? Porque ele estava, nesse apartamento aí, estava tendo cultivo de droga. Essa expropriação, pessoal, pode ser requerida? Vamos lá, eu estou falando de confisco, né? Repito, o confisco pode ser chamado na sua prova de expropriação, expropriação-sanção, confisco, desapropriação, confisco. Quem pode fazer o confisco? Lembra, eu estou tratando de um caso de plantação de psicotrópicos. Seria um caso de confisco. Quem pode fazer? Só a União, né? É só a União. Então, letra B, quando fala Estado está errado. Letra C, Estado está errado. Letra E, Estado está errado. Sobrou letra A ou letra D. Tá? Vamos analisar. Letra A, apenas pela União, mas depende de prévia indenização a José. Gente, o confisco, a expropriação, ela é indenizável? Não. Não precisa de indenização. Está errado. Letra D, apenas pela União. Ok. Mas é possível José afastar essa expropriação comprovando que não agiu com culpa. Perfeitamente. É a posição do Supremo, inclusive. Se José prova que não agiu com culpa, ele está livre. Então está perfeita a letra D. Próxima questão. O Instituto da Desapropriação pode ser entendido como a modalidade mais extrema de intervenção do Estado na propriedade privada. Beleza. Sendo um procedimento regido pelo direito público, por meio do qual a administração transfere para si a propriedade que até então não pertencia a terceiros. Que até então pertencia a terceiros. Beleza. Considerando este conceito dado ao instituto jurídico denominado desapropriação, analisa os itens que seguem e assinala a opção certa. Letra A. Primeiro item, na verdade, são 4 itens. Primeiro item. É possível a ocorrência da desapropriação por interesse social, por necessidade pública e por utilidade pública. Tá certo, gente. É o que nós falamos lá no início, lembra? Necessidade e utilidade pública. Utilidade, quando é conveniente. Necessidade, necessária, quando há uma emergência. E interesse social é quando o bem não cumpre a função social na propriedade. 2. É possível a ocorrência de desapropriação para fins de reforma urbana. Ora, desapropriação para fins de reforma urbana, sim. É a desapropriação especial urbana, tá certo. 3. É possível a ocorrência de desapropriação para fins de reforma agrária? Sim, né, pessoal? Ora, a reforma agrária é o que eu conversei com vocês na aula de hoje ainda. A gente conversou sobre reforma agrária. E lá a gente conversou sobre várias regras. É possível sim. É possível sim. Opa. Beleza. E 4. É possível a ocorrência de expropriação, que é o confisco, sem qualquer indenização ao proprietário. Certo também. Tá tudo certo, pessoal. Todos os itens estão corretos. Letra D, portanto, é o nosso gabarito. Tranquilo, gente? Beleza? Meu amigo, minha amiga, vamos encerrando nossa aula por aqui. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela sua companhia. A gente fica para se encontrar na próxima aula. Se você ficou com dúvida em qualquer ponto, basta você vir aqui no meu Instagram, mandar sua dúvida e, assim que possível, eu te dou um retorno. Combinado? Valeu demais, muito obrigado e eu te encontro na próxima aula.